Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Fraternal boa noite a todos presentes, encarnados e desencarnados. Que nós possamos, juntos, levá-los a algumas reflexões simples, que é a nossa proposta, não pode ser diferente, simples, mas que seja profunda, pelo menos, na simplicidade da proposição. De um dos capítulos que nós consideramos ser um capítulo que desafia, muitas vezes, as nossas capacidades de interpretação. O 23º capítulo do Evangelho, do qual eu elenquei alguns tópicos, nos remete exatamente com Allan Kardec a fazermos, propriamente dito, uma releitura de algumas passagens que foi exatamente o que consta no Evangelho, para melhor, digamos que, na interpretação, melhor entendermos o compromisso de Jesus com a humanidade. O Kardec, ele intitulou como estranha moral, por quê? Porque a base da proposta espírita é rigorosamente o convite para a transformação moral de todos os seres humanos, encarnados e desencarnados. Esse é o objetivo mais importante da nossa doutrina. É propor um processo de despertamento das consciências humanas em todos os quadrantes da nossa Terra e também fora do plano físico, para essa busca de reforma moral. Sem o qual nós vamos perder tempo aqui com teorias, com debates, discussões e sem avançar muito. A transformação moral é a revisão dos valores que nós alimentamos e aqueles verdadeiros valores propostos pela doutrina, do qual nós devemos buscar, seguir, perseguir incansavelmente. E muitas vezes são contraditórios os valores propostos pelo mundo e os valores propostos pelos bons espíritos. Comecemos então o 23º capítulo. O Allan Kardec vai buscar por 5 ou 6 vezes Lucas e Mateus em algumas alternâncias para mostrar que o que está escrito ali precisa ser muito melhor entendido. Não ficarmos muito presos aos conceitos literalistas das chamadas máximas de Jesus. O que é isso? São pessoas que ficam presas às letras, às palavras. E Jesus, há 2000 anos, já nos advertia que a palavra mata, que a palavra esmaga, que a palavra nos tira a oportunidade de fazer uma viagem de racionalização, de interpretação. Se você fica preso aos conceitos literais, você fica limitado para entender até mesmo o que a palavra quer dizer. Olha só, Lucas, no 14º capítulo, dentre outras coisas, narra mais ou menos, eu digo mais ou menos porque eu fiz uma síntese para nós. Se alguém vem a mim, para Allan Kardec, que utilizou como tradutor o Saci, e para mim, que utilizei também, no paralelo de comparação, o tradutor João Ferreira de Almeida, nós vamos perceber que há palavras diferentes, mas que não se adequam ao que Jesus falou, prestem atenção. Se alguém vem a mim e não odeia, Saci fala isso e Kardec coloca no Evangelho, a sua família e a sua própria família, a sua própria vida. Ele, quando diz assim, se alguém vem a mim e não odeia a sua família e a própria vida, foi um momento em que uma multidão de seguidores estavam acompanhando em algum momento lá na Galileia. Ele olha para trás
e solta exatamente esse tipo de informação que nós vamos estudar. Se alguém vem a mim, falando com a multidão, e não odeia a sua família e a própria vida, e continua, e não carrega a sua cruz, e não renuncia a tudo e a todos para seguir os meus passos, não pode ser meu discípulo. Será que Jesus falou exatamente isso? João Ferreira de Almeida, em vez da palavra não odeia a sua família, ele usa o termo aborrecer, que tem alguma semelhança. Aquele que quiser seguir após mim, não aborrecer a sua família, não aborrecer a sua vida, isso é para João Ferreira de Almeida. Mas a nossa tradução não é com João Ferreira de Almeida, porque Kardec não utilizou João Ferreira de Almeida, que fez a tradução para o português. Então vamos analisar exatamente esse tópico. Primeiro, obviamente, nós acreditamos que algumas palavras que estão insertas, que estão inseridas, que constam do Evangelho, segundo o Espiritismo, que são as máximas de Jesus, que constam ali, que conflitam com a essência moralizadora da mensagem de Jesus, ou que são atribuídas a Jesus e que ferem a essa proposta moralizadora, nós temos alguns caminhos. Ou Jesus não a disse, alguns caminhos que eu poderia dizer foi também a péssima interpretação da primeira cópia da cópia da cópia, porque nós sabemos que nunca nos chegou até hoje nenhum original dos evangelistas. O que chegou foi cópia de cópia, nunca chegou a nenhum. Se existem esses originais, eles estão muito bem escondidos e até hoje não foi descoberto. A verdade é que, se um tradutor errou numa palavra qualquer atribuída a Jesus, os copistas vão continuar errando. O copista do copista vai continuar errando. O que vai chegar a nós são erros do primeiro suposto tradutor. Ele interpretou de uma forma equivocada, ou ele traduziu mal. Porque na época de Jesus, ali naquela região, segundo alguns especialistas, Jesus teria utilizado, percebam bem, uma linguagem muito própria, como se fosse quase que um dialeto, embora fosse comum a língua aramaica. O aramaico, ele surgiu como uma língua de relações entre os chamados semitas, porque Jesus era um semita também, daquela região da Palestina de então. O aramaico substituiu o antigo hebraico, 400, quase 500 anos antes de Jesus. Então se falava muito o aramaico na região de Jesus, porque o aramaico era uma língua, digamos assim, mais diplomática, mais comercial, então era uma língua mais falada por ele. E ali não tinha só judeus, ali tinha vários outros povos. E Jesus teria utilizado também um dialeto chamado siríaco, que dizem que ele utilizou. Então nós vamos ver uma dificuldade muito grande, atribuindo a Jesus ter falado isso ou aquilo, até em relação se ele usou um dialeto, se ele usou o aramaico, numa região em que se falava, percebam bem, além do aramaico, que eu disse que era a língua comercial dos que estavam ali, sobretudo dos semitas, mas também se falava ali o grego, mais tosco, mas se falava o grego. Até porque antes de Jesus, os macedônios invadiram ali, Alexandre esteve por ali, deixou Pazes ali como província do antigo Império Macedônico, persas também, tiveram vários povos ali, desde a queda definitiva do Estado construído pelo grande rei Davi, aquela região ela virou bagunça na realidade. Não houve mais uma identidade linguística ou identidade nacional entre as 12 tribos que depois de Davi, depois do seu filho Salomão, quando o seu filho Salomão morreu e o outro assumiu ali, que foi o filho de Salomão, virou bagunça que criaram 2 reinos, aí piorou mais, as 12 tribos se dividiram, 10 de um lado e 2 filhos de outro lado. Um deles foi Judá, que criou o reino de Judá, e o outro ficou como o reino de Israel, mas ficaram separados ao sul e ao norte. Então, mais problema para a língua, mais problema para a identidade de um Estado proposto por Davi como rei, que ele assumiu dando essa unidade. Então, a dificuldade de entender se realmente Jesus falou, como ele falou, se ele usou o dialético siríaco, se ele falou em aramaico. Mas nós estamos falando de traduções que nem estão nessas línguas, estão no grego, no mínimo no grego tosco, aquele grego bem popular, ou
até mesmo, e não seria comum, o latim, porque os romanos estavam ali, porque aquela região, na época de Jesus, era uma província romana. Então falava-se o latim ali obrigatoriamente. Então olha a confusão linguística, olha a Torre de Babel. Então a gente não pode ficar preso, repito, a letra que mata, que esmaga, que destrói, que adensa a nossa capacidade de raciocinar, de interpretar. Continuando sobre essa passagem, Jesus teria falado, o não odeia ou não aborrece a sua família. É claro que a gente percebe que foi mal interpretada essa passagem. Então vamos ver por quê. Primeiro o termo, o aborrecer do Ferreira Almeida, ou o odiar do Saci, que foi utilizado por Allan Kardec, que foi o tradutor. Essa palavra que é encontrada para os estudiosos, sobretudo do grego. O grego, ele antecede a Vulgata, evidentemente, que a Vulgata foi tirada do grego clássico, né? Então, quem vai buscar esses chamados originais, mais originais, mas que não são os originais mesmo, mas são apenas cópia de cópia, mas que estão mais recuados em termos de documento, está no grego. Então, todos os evangelhos estão escritos em grego, nenhum deles em aramaico. Baseado nisso, o termo que foi encontrado para essa palavra aqui, nós vamos encontrar mais uma vez mais adiante com o João. Vocês devem saber que João não escreveu seguindo a mesma linha dos 4 evangelistas. Os 4 evangelistas tinham uma linha muito própria, muito característica, muito regionalizada. O João, como escreveu bem posteriormente, que certamente conheceu bem os 4 evangelhos originais, ele foi para uma linha mais aberta, mais universal, de uma doutrina mais para o mundo e não uma doutrina especificamente enfocando somente uma raça ou uma civilização. Então João ele foi mais aberto, até foi tido por alguns como místico, né? Porque ele tinha uma mediunidade fantástica e depois de tudo isso ele ainda trouxe para nós o famoso livro das previsões prováveis do que pode ocorrer nos Apocalipse. Então ele era bastante ligado à mediunidade. E João tem uma passagem interessante que nos leva a tentar interpretar essa palavra. Vejamos. Aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conserva para a vida eterna. Está num trecho lá de João. Quando nós lemos aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conserva para a vida eterna, que seria a vida espiritual, alguns tradutores interpretam essa palavra odiar, ou aborrecer, que o João Ferreira de Almeida utilizou, como que gostar menos. É diferente. Não é a mesma acepção de odiar. Odiar hoje a gente é para arrebentar os outros, né? Então essa palavra odiar, nessa classificação aqui, nesse pequeno versículo de João, nos remete então a dizer que Jesus disse, aquele que vem a mim. E, digamos assim, dá menos, não é que não dê, porque quem não dá valor à família em nome de Jesus está equivocado, mas precisa saber exatamente quais as prioridades em determinados momentos em relação à família e à própria vida. Se nós estamos priorizando muito a família do seu ponto de vista formal, a família consanguínea só, porque a família consanguínea, na realidade nós vamos falar um pouco sobre isso, até a nossa família consanguínea ela é transitória. A forma ela vai passar. A forma física nós não podemos ficar aprisionada a ela, nós não podemos ficar hipnotizada a essa forma, até porque eu não sou George Hessen. Isso todos os estudiosos sabem, só bem quem estuda psicologia, né? Pela reencarnação, nós estamos, num momento, vivendo uma experiência. Com meu nome hoje, nas minhas várias, Jorge. Mas eu não sou o Jorge. Eu sou muito mais do que o Jorge. Eu sou muitas outras experiências com outros nomes, com outras experiências individuais, no qual hoje a minha mãe me colocou o nome de Jorge. Mas eu, na essência, como espírito, estou Jorge. Mas eu sou espírito, eu sou muito mais do que isso. E isso serve para todos nós. E nós estamos falando exatamente isso para que nós possamos aqui, dentro dessa nossa visão do que Jesus teria ou não teria dito, considerando essa soma de idiomas ou dialetos, principalmente para a época de Jesus, uma língua pobre, porque a língua utilizada, ou o dialeto siríaco utilizado supostamente por Jesus, é com certeza uma língua pobre, não muito rica. Tinha palavra que queria significar muitas coisas. Olha a dificuldade que nós temos. Não, Jesus falou isso, espera aí. Jesus pode até ter falado isso ou aquilo, mas o que ele queria dizer? Vamos tentar entender exatamente aqui com essas várias significações do que supostamente Jesus disse
ou não disse, tá? Isso tudo está no 23º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu estou apenas destrinchando para vocês nesta noite, tá? Vamos aqui com Allan Kardec. Ele dá um exemplo, ele vai buscar em Moisés. Um dos exemplos, é interessante o Moisés aqui, porque ele vai buscar no hebraico mesmo. Ele utiliza o termo hebraico, o próprio Allan Kardec, ele utiliza a língua hebraica, ele utiliza o termo hebraico como língua pobre, ele usa essa palavra. Mas ele vai buscar no Velho Testamento, na chamada Torá, os 5 livros atribuídos ou escritos por Moisés, após a sua liderança, quando ele consegue tirar os seus irmãos do jugo egípcio, num processo de fuga para a busca da Palestina atual, que seria o que eles chamavam Canaã, que eram terras já destinadas a esse povo desde o patriarca inicial desse grupo todo, chamado Abraão. Moisés vem bem mais adiante. E Moisés, ele escreveu, desde o Êxodo, ele escreve como é que aconteceu essa fuga, ele narra nos 5 livros dele, exatamente como é que se deu, mais ou menos na visão dele, bem mitológica, um tanto quanto mítica, né? Ele baseou bastante nas mitologias de então, a formação da vida, do qual eles, os que seguem rigorosamente Moisés, acredito que a vida começou há 4.773 anos, e nós sabemos que são mitos, né? Com a figura de Adão, e a partir daí que vai surgir mais tarde o Noé, depois o próprio Sam, como filho de Noé, Sam que vem, Sem, melhor dizendo, que depois vem surgir a origem semita, e aí vai, depois vem surgir o Abraão, de Abraão outros patriarcas, dentre os quais vem a figura daquele que seria um dos filhos de Israel, né? E vão surgindo a partir desse as 12 tribos daquela região. Utilizando o Velho Testamento, Moisés pega o livro do Gênesis, um trecho para mostrar como é que nós nos equivocamos muito. Tem um momento em que Moisés narra a origem da vida. Quando ele narra a origem da vida no Gênesis, quando ele narra o Êxodo, quando ele narra, por exemplo, Levítico estabelecendo as regras de comportamento do povo que ele estava liderando, e depois que ele vem criar a base doutrinária na sua liderança no Deuteronômio, mas no Gênesis ele diz como tudo aconteceu. Em um momento ele diz que Deus teria criado o mundo, a vida, o pulsar inicial, em 6 períodos. A palavra está em 6 períodos de um tempo qualquer. Vem um tradutor qualquer e achou que essa palavra utilizada por Moisés queria dizer literalmente dia. Olha a confusão. De repente, Moisés teria dito que a vida começou e que Deus criou tudo em 6 dias de 24 horas. A verdade é que existem tradutores ainda que utilizam essa palavra dia hoje, e eu não vou dizer nem que o João Ferreira de Almeida não usou, mas dizer que o João Ferreira de Almeida, que é o grande tradutor para a língua portuguesa no século XVII, ele sequer esteve vivo para ver a tradução dele. Ele não viveu para ver o que foi publicado em nome dele. Alguns amigos que continuaram a obra dele. Ele mesmo não viu. Ele não viu a tradução. Mas, de qualquer forma, utilizar uma palavra de que Deus criou o mundo em 6 dias não faz sentido. Allan Kardec explica isso muito bem no livro A Gênese, né? Não tem sentido. É um período longo, geológico, de milhares e milhões de anos. Isso que Moisés estava falando, mas alguém, e até hoje, virou uma crença, né, de que o mundo surgiu em 6 dias. Não pensem vocês que é pouca gente que acredita nisso, não. Muita gente acredita nisso. Não sei como, nem porquê, não dá para entender, mas as pessoas acreditam nisso. Agora, existe uma outra confusão feita, tá? Eu vou buscar Lucas, o Kardec busca Lucas, embora ele não cite, no primeiro momento, Lucas, mas eu fui buscar que é Lucas, e ele cita a segunda vez Lucas e depois o Mateus. Mas Lucas, essa confusão de palavras que nós não entendemos bem, para falar de moral estranha ou estranha moral, existe um momento, vocês todos devem conhecer, em que Jesus, ele aproveitou uma lição para aquelas pessoas que são muito presas aos bens materiais, preso ao dinheiro, preso às casas, preso aos carros, preso a tudo que escraviza na matéria, que seduz, que ilude, que fascina na matéria. E Jesus chamava
a atenção, sobretudo, daqueles que não abriam mão da riqueza, sobretudo da riqueza. Vocês conhecem aquela passagem quando ele chega a afirmar de que se para Deus nada é impossível e para o homem tem os seus limites de possibilidade, ele afirmava, antes disso, de que mais fácil seria passar um camelo pelo buraco de uma agulha. Mas essa conotação não faz sentido até para uma criança hoje praticamente. Você imagina Jesus, mesmo com dialeto siríaco, teria usado uma metáfora, um símbolo, uma comparação, uma figura, chamam de parábola, em que, será que Jesus disse que mais fácil seria um camelo ficar encolhidinho, passar num buracozinho de uma agulha, do que um rico entrar no reino do céu? Que lógica tem essa? Nenhuma, mas tem lógica também. Como é que nós vamos entender? Aí, não nos prendemos à palavra, não vamos pensar num camelo lá, realmente se encolhendo, porque vai ser difícil, seria impossível. Para Deus, não. Aí dizem aqueles fanáticos, para Deus tudo é possível, até pensa nessa possibilidade. A questão é o seguinte, a época de Jesus, no período dele, as embarcações, as pequenas, aquelas embarcações que estavam na região de Cafarnaum, no mar da Galileia, no mar do Tiberíades, elas eram atracadas em portos, né, na margem, normalmente utilizando cordas resistentes ao desgaste que a água apodrece, que seja um material menos resistente à água. Então eram cordas grossas que amarravam o navio, a embarcação de então no cais, e muitas vezes essas cordas ficavam debaixo submersas, né? Mas essas cordas resistiam muito e bem, porque eles descobriram que essas cordas precisavam ser confeccionadas com pelos de camelo. Essas cordas que eram confeccionadas à época de Jesus com pelos de camelo também tinham o nome de camelo. Aí você vai entender que Jesus falou de uma corda grossa que não vai traspassar exatamente um buraco de uma agulha, correto? Fica mais fácil nós entendermos, aí nós precisamos contextualizar, nós precisamos entender o que Jesus queria falar, senão nós ficamos perdidos ainda, mas Jesus falou do camelo, não, peraí, Jesus falou de uma corda muito grossa que é impossível passar num buraco estreito de uma agulha. Isso que Jesus quis falar, e vocês vão encontrar essa passagem em Lucas, no 18º capítulo, no versículo 25. O Kardec vai buscar o Lucas ainda no 18º capítulo, mas agora no 28º versículo, quando o Pedro, percebendo essa conversa da riqueza, de abandonar os bens, etc, etc, não ficar muito preso à família, aborrecer a família, está lá o João Ferreira de Almeida, né? E João ficou preocupado com isso, mas disse o que para Jesus? Jesus, nós vamos largar tudo mesmo, eu vou largar tudo e vou te seguir. Jesus não recriminou essa atitude de Pedro, não. Está em Lucas isso. Ele até aprovou a atitude de Pedro, quando Pedro se predispôs a segui-lo, abandonando as coisas. Exatamente o que está consignado, registrado aqui por Lucas. E Jesus disse para ele, Pedro, os que abandonam tudo, receberão em 100 vezes mais, em cêntuplo no mundo espiritual, já a começar é a satisfação de gratificação na terra, e muito mais na vida espiritual, ele chama de vida eterna. Então ele não recriminou o Pedro em renunciar, em algum momento, exatamente os bens, largar tudo. Segundo Pedro, nesse momento, está lá narrado em Lucas. Mateus, no 19º capítulo, ele diz o seguinte, aquele que houver deixado a sua família, o que é a família? Pai, mãe, irmãos, sobrinho, esposas, filhos, família é isso, consanguínea, correto? Ele está falando mais ou menos isso nesse trecho aqui. Então, o que houver deixado a sua família e suas terras, terá por herança, quando usa a palavra vida eterna, a vida espiritual. Tá? Na verdade, a palavra que eu uso assim, precisamos, com a doutrina espírita, aprendermos aos poucos a fazer a chamada contextualização do que está sendo lido. Ir lá para a época de Jesus, ver mais ou menos como é que ocorriam, como é que era a família, se a família tem os mesmos valores que hoje tem, os mesmos significados como família. Nós estamos falando de uma família oriental, de uma família de uma região, de uma cultura diferente da cultura ocidental. Existe contextualizar isso. E o espírito aos poucos vai aprendendo a fazer isso, porque afinal de contas, nós estamos lidando com fatos, estamos lidando com palavras, com verbos
de 2000 anos, que foram traduzidos em algum momento. Nós estamos lidando até, vocês já ouviram falar na palavra expressão idiomática? No Brasil tem milhares de expressões idiomáticas, que um tradutor pegar o português e regionalizar, pegar a cultura paulista, eu que sou carioca, pegar a cultura carioca que difere um pouco da paulista, pegar a cultura, por exemplo, nordestina ou sulista, ali tem expressões idiomáticas regionais bem pontuais, que um tradutor fica perdido e não sabe interpretar aquilo, porque aquilo é só para aquilo dali, só para aquela cultura. Imagine na época de Jesus quantas expressões existiam, que eram caracterizadas mais para aquelas pessoas que viviam na época de nosso Senhor Jesus Cristo. E outra coisa que nós gostaríamos de falar para vocês, nós aprendemos a ler o Evangelho, porque com o tempo, as próprias palavras, elas perdem significado. Em português, quantas palavras do século XIX, elas perderam o seu significado hoje? Às vezes até a própria grafia modifica-se, embora com o mesmo significado. Eu dou um grande exemplo, que é a palavra farmácia. Antes de escrever, só um grande exemplo, né? Farmácia com PH, hoje se escreve com H, né? É com F, né? De alguma forma, nós temos que começar, numa das palestras que nós fizemos, nessa trajetória que estamos fazendo, uma pessoa chegou para mim e disse: Jorge, você lembrou uma coisa muito importante, nós vamos ler o Evangelho. Porque às vezes a gente pega o Evangelho mecanicamente, como tem muitas pessoas que fazem prece mecanicamente, de uma forma automatizada, sem saber por que está fazendo a prece. É como se fosse um CD rodando, automaticamente funcionando no cérebro, sem muito raciocínio. Então é uma prece mecânica, é uma prece que não tem o poder de irradiação de frequências, de ondas, que devem ser mais poderosas do que as próprias ondas luminosas, porque o pensamento tem uma frequência muito mais poderosa do que a velocidade da luz. Mas tem pessoas que se condicionam a orar de uma forma tão automatizada que a sua prece é uma repetição, mas é uma repetição inócua, é uma repetição estéril, uma repetição sem uma repercussão, de até mexer com as suas emoções, com os seus sentimentos, com a sua racionalidade. Eu estou dizendo isso que quando eu vou ler um evangelho, principalmente que eu quero ler sobre Jesus, eu estou falando ou lendo, eu vou querer me aproximar sobre a vida do governador do nosso planeta. Eu vou tentar me aproximar e conhecer um pouco mais aquele que está realmente com as rédeas do governo da terra. Não esse Jesus vendido pela teologia humana, mas Jesus que depois que eu li A Caminho da Luz de Emmanuel há alguns anos, a gente tem uma visão mais real de quem é Jesus e a força dele na vida de cada um de nós. E se eu vou tentar ler alguma coisa sobre ele, eu tenho que me preparar também. Como é que eu vou me preparar? Já que eu vou chegar a ele através de uma proposição nova, que é a chamada terceira etapa de uma programação macro para a Terra, que é a chamada terceira revelação. Eu vou pegar o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu leio aqui por acaso. Acho que o acaso é um absurdo até usar a palavra, porque ela não consta no dicionário verdadeiramente espírita. Não existe o acaso na vida humana. Então, ao invés de eu achar que não vou ler o acaso, vou abrir a página a página, eu tenho que começar a pegar isso com extremo carinho, porque aqui é um tesouro que, além de despertar a minha consciência, possibilitará a cada um de nós digamos assim, uma libertação, eu poderia usar o termo, uma libertação do jugo que nos prende à ignorância. Eu me liberto da ignorância e vou começar a entender melhor aquilo que Kardec elencou nos 28 capítulos do Evangelho, sendo apenas que o último ele fez uma dedicação, uma coletânea, uma explicação, uma orientação de fazermos orações. Mas eu pego o Evangelho e faço uma oração antes de ler o que eu quero, mesmo na sequência. Mas como assim, eu vou fazer uma oração quilométrica de 10 horas? Não, eu faço uma oração de 1 bilionésimo de segundo, eu basto. Eu elevo o meu pensamento aos meus amigos espirituais, aqueles que estão me acompanhando, que acreditam no meu empreendimento espiritual, aqueles que acreditam naquilo que nós estamos fazendo, por isso estão nos dando, eu diria até que uma proteção especial, porque quando eles vêem pessoas com esses valores, ele até se especializa em dar uma proteção também especial, porque sabe dos valores que são tão poucos. 2/3 da humanidade hoje está muito pouco despreocupada com Deus.
2/3 da humanidade, brasileiros, 2/3 brasileiros estão muito pouco preocupados com as coisas de Deus, embora fale sobre ele, sobre Jesus. Isso são os espíritos que dizem até número para nós. Então, a minoria que está preocupada com isso. E se eu me considero fazendo parte da minoria, eu vou pegar o Evangelho, eu vou elevar o meu pensamento a Jesus, o meu pensamento aos meus amigos espirituais, vou pedir a ele para que eles me deem uma orientação, para que eu saiba interpretar o que está escrito aqui. E quando eu começar a ler, eu vou sentir realmente que, como uma mágica, eu vou ler isso, mas eu não tinha entendido assim antes. Começa a surgir coisas novas na mente, a gente começa, e isso não é místico não, isso é real. É você fazer uma leitura de uma coisa que nós temos que começar a valorizar e não ser um livro comum, porque isso não é um livro comum. Isso aqui é um livro que desperta consciência, então não pode ser um livro qualquer. Não pode ser uma leitura qualquer, tem que ser uma leitura preparada. Então eu vou ler, vou fazer uma... Então não precisa fazer o ritual, aquela coisa mística, não. Eleva o pensamento aos bons espíritos, que eles vão se aproximar e vão fazer boa leitura. E até mesmo nessas questões de tradução. Kardec já nos deu, né, tudo mastigado, mas tem muita coisa que a gente precisa realmente fazer nessa contextualização, como eu estou fazendo aqui com vocês, aproveitando o que nós temos hoje também para discutir. Tá? Vamos ler agora Lucas, no 9º capítulo. Nesse 9º capítulo, Lucas narra o seguinte: chega um cidadão perto de Jesus e estava disposto a seguir Jesus. Como Pedro disse que abandonaria tudo e Jesus aprovou, esse cidadão também queria seguir Jesus. Mas no momento em que ele vai seguir Jesus, ele chega: mestre, você me permite, antes de eu seguir os seus passos, ir para o mundo, acompanhar o que fazes, eu ir até a minha casa e desfazer dos meus bens? Porque ele estava com vontade de seguir Jesus, estava com sinceridade, mas ele estava com uma preocupação absurda, porque ele estava preocupado em vender as coisas, desfazer, de vender mesmo. Vou vender as coisas, eu não quero mais nada, porque Jesus falou sobre isso. Vou vender tudo e vou seguir. Jesus chamou a atenção dele. Mas espera aí, você não está com sinceridade. Porque, olha só que Jesus responde: quem quer que, tendo posto a mão na ferramenta de trabalho, que é a charrua, que é o trabalho para rotear a terra, para você começar a semear o grão. Então você coloca a mão na charrua, olha para trás, você está apto? Não está apto, você não está preparado. Então não fique preocupado em querer vender as suas coisas, porque você não tem um perfil. Porque você vai vender aqui, vai me seguir, daqui a pouco vai ter que querer comprar outras coisas, vai ficar preso a isso. Então Jesus não aceitou essa condição desse senhor, embora ele com toda a sinceridade. Aí, aqui na realidade, o que Jesus está pregando para nós é, aos poucos, o desprendimento, o desinteresse, pelo menos interessar-nos mais no investimento de coisa espiritual, vida futura, do que prevalecer em nossa vida só os interesses materiais. Eu acho um absurdo nós, espíritas, eu com 40 anos de estudo espírita, né? Às vezes com certas tendências minhas, que eu sinto que eu ainda tenho tendências materialistas, e isso me deixa realmente constrangido. Não tenho dúvida que eu ainda tenho uma tendência materialista em muitos aspectos, e eu duvido que vocês não tenham. Porque só Deus sabe o quanto eu me esforço para isso. Então, na realidade, são as nossas contradições. Nós estamos na matéria e às vezes a gente fica com medo de uma coisinha aqui, de um dinheiro que vai perder ali, de uma coisa aqui. Essas preocupações às vezes acontecem com a gente. Ainda não estamos totalmente preparados para esse desprendimento. O desprendimento não é nos tornarmos relaxados às coisas que Deus nos empresta. É administrar bem. É saber administrar bem, mas saber também libertar-se disso. Nós temos informações que há espírita, eu não vou falar de evangélico, de católico, falo espírita. Espíritas que tinham muito dinheiro, que ao desencarnar, ficaram presos, obsediando o gerente de banco. Preso com a sua conta corrente lá, porque era uma conta corrente robusta, desencarna aquilo lá, ele achava que era dele. Mas tem que repartir dentro das leis humanas, né? Mas ele ficou preso ao dinheiro. E fica lá no banco espírita. É um absurdo isso, não era espírita, e conhecia, mas não exercitava. Aliás, eu conheço muitos também que apenas conhecem ler, mas não foi aquela leitura da oração, aquela leitura para entender. Não, é interessante, é aquele que acredita na reencarnação. Aqueles que estão na fase de acreditar na reencarnação ainda não são espíritos, né? Precisa realmente compreender, a gente precisa mais acreditar. Acreditar é para quem está iniciando. Eu acredito, isso é infantilidade da nossa parte. A gente já sabe que a reencarnação é um fato, né? Agora, outra coisa que ele lembra aqui,
sobre essa ideia de abandonar, não é abandonar a família, aborrecer a família, odiar a família também não se adequa, mas gostar menos da família. O Allan Kardec, ele faz uma comparação interessante em relação a essa renunciação à família que ocorre e que não é tão absurda assim, considerando os momentos, por exemplo, de guerra de um país. O Kardec lembra isso, nesse 23º capítulo. Por exemplo, quando alguém é convocado a servir a pátria numa guerra, evidentemente ele vai ter que ir servir a pátria, vai ter que renunciar à família. É uma das obrigações dele. Ele já vai ter que abrir mão de família. E vai ter que realmente acompanhar essa convocação para defender a pátria. Eu vou dizer para vocês, para quem não sabe, no Brasil não tem pena de morte. Só um exemplo, bem radical. Mas se o Brasil entrar em conflito bélico com qualquer nação e convocar qualquer cidadão brasileiro para fazer parte das fileiras militares para defender a pátria, e esse cidadão, ele fugir, ele simplesmente desaparecer e não aceitar essa convocação, é o único dispositivo constitucional no Brasil que permite a pena de morte, se vocês não sabem. É o único dispositivo que permite a pena de morte. E essa pessoa poderá ser morta legalmente no Brasil, porque ela não aceitou uma convocação obrigatória para defender exatamente a pátria, vai ter que renunciar à família. Esse é um dos exemplos. Kardec não fala isso, eu estou dando o exemplo para vocês. Mas existe um outro tipo de renunciação da família. Quando alguém vai casar, por exemplo, obrigatoriamente, os que se elegem para uma vida em comum vai ter que renunciar a alguma coisa, embora não haverá a ruptura dos laços familiares. Mas ele vai ter que renunciar à família, pelo menos minimamente para pensar na sua casa, na sua família a partir de então. É um processo de renunciação também. Então Jesus não foi um absurdo ao ter falado. O gostar mesmo assim, olha, tem um compromisso, olha rapaz, não, eu vou vender minhas coisas, não, você não tem perfil. Para seguir, tem que renunciar. São casos especiais. Aqueles que têm um compromisso muito especial mesmo, né? Agora, avançando aqui com o Allan Kardec, ele vai buscar Lucas no 9º capítulo. Vocês conhecem aquela frase que eu acho linda, já encontrei em vários lugares por aí, quando Jesus disse, vem, segue-me. Essa frase é linda, né? Essa frase foi utilizada por Jesus para um jovem que, de alguma forma, queria seguir os passos de Jesus. Ele estava disposto a fazer isso. Mas ocorre que esse jovem, naquele instante, quando Jesus, diante daquela multidão, né, dá aquelas informações de que é preciso renunciar, que é preciso realmente abrir mão disso, daquilo, para poder seguir os meus passos, que não são fáceis, tomar a sua cruz e seguir os meus passos, é isso que Jesus deixou claro. Aquele jovem estava disposto a fazer isso. Mas ele fez uma solicitação muito humilde, muito simples, mas fez uma solicitação diante de um processo constrangedor ao seu coração. Por quê? Porque ele, naquele instante em que Jesus estava chamando, passando por aquela região, ele estava sepultando seu pai. Ora, qualquer um de nós, diante da desencarnação de um parente, queiramos ou não, estamos em um processo de contrição, nós estamos em um processo realmente que não é tão simples assim, embora reencarnacionistas, sabemos da imortalidade, mas sempre é um processo ainda doloroso. E aquele jovem estava manifestando para Jesus uma profunda piedade filial, que queria simplesmente enterrar o seu pai. E Jesus, não é que ele reprova, mas Jesus, de alguma forma, faz um rebatezinho, respeitoso, como sempre, amorosamente, mas ele chama a atenção do jovem. Não proibiu, não. Apenas disse para aquele jovem, olha, deixa aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Mas que resposta, né? Jesus, deixa eu enterrar meu pai, companheiro. Deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Mas não disse, não vá não. Ele disse assim, mas vá. Vá anunciar o reino de Deus, vá anunciar a boa nova, vá anunciar a minha mensagem. Pode ir. Mas lembre-se, nesse momento, deixa os mortos enterrar seus mortos. O que Jesus quis dizer para aquele jovem, ainda que dizendo para ele ir, aproveitando o momento de enterrar o seu pai, para pregar
a boa nova também. Essa metáfora de mortos, enterrar os mortos, o Allan Kardec faz uma análise muito simples para nós espíritas hoje, extremamente simples. A comparação que ele faz é a seguinte: Jesus, tudo que ele pregou para nós, tudo, o foco dele foi um plano diferente do plano físico. Tudo que Jesus nos trouxe, num período de 3 anos, em que 90% de sua vida pública ocorreu ao norte da Palestina, na Galiléia, nas cercanias de Cafarnaum, sobretudo, ele veio trazer a mensagem espiritual, a mensagem da vida espiritual. Ele não trouxe nada que nos chumbasse, que nos prendesse as coisas materiais. Tudo que Jesus nos trouxe foi uma revelação do mundo espiritual, para nos prepararmos para a vida espiritual. O que ele chamou de vida verdadeira, o que nós espíritos sabemos que a verdadeira vida não é aqui. Eu falei no início que eu não sou o Jorge. Então, verdadeiramente, Jorge apenas faz parte no currículo da minha história como ser espiritual. Então, a verdadeira vida é a espiritual. Viver é espiritual. Vida em pujança é no plano espiritual. E aqui na Terra, isso aqui tudo é, de alguma forma, vamos chamar assim, a vida aqui ela é ilusória. Ela não é real, embora esteja, não, ela é real. Se eu for buscar real, amanhã certamente vou falar um pouco sobre o Heisenberg, quando ele vai falar da lei física da incerteza, quer dizer, aquilo que você acha que vê pode não ser tão real assim, dentro da lei da atomística, então as coisas não são reais assim. Fisicamente, nós não somos corpos, nós estamos transitoriamente num corpo. Sob a ótica espiritual, quando eu estou para reencarnar, Kardec lembra, esse corpo, ele amortece tanto a nossa capacidade espiritual, que é como se fosse um tipo de torpor-morte. Isso equivale a dizer que quando eu estou no mundo espiritual e um amigo, pessoa muito querida do meu coração, vai reencarnar, para a minha visão espiritual, ele está morrendo. Ele está indo exatamente limitando a sua capacidade espiritual num corpo, num escafandro que, de alguma forma, vai tirar a sua vida plena, que é a vida espiritual. Em outras palavras, nós somos mortos. Simbolicamente, em outras palavras. Fisicamente, nós não somos vivos. Nós estamos vivos, mas na realidade nós estamos mais mortos do que vivos. A vida verdadeira é quando nós chegamos na nossa verdadeira pátria. É isso que Jesus quis falar para aquele jovem. Aproveite esse momento para que as pessoas não fiquem presas a um corpo hirto, frio, que nos deixa de alguma forma constrangindo, porque são parentes, pai, mãe, filho. A gente sabe que não é fácil. Mas aproveite esse momento para ensinar-lhe a boa nova, assim, vai mostrar para eles, nesse momento de transição, de que na realidade nós somos mortos, que os mortos enterrem seus mortos, mas vai ensinar de que a verdadeira pátria do Espírito não é aqui. Perceberam a diferença? Então Jesus não desrespeitou uma pessoa diante do Pai morto. Apenas disse, vai mostrar para ele que a vida não é essa. A morte é o melhor momento para mostrar que a vida não é essa. É a vida espiritual, a verdadeira. Então, baseado nessa interpretação que o Kardec nos leva agora a um capítulo 10, ou melhor, Mateus no capítulo 10, quando mais existem palavras desafiadoras de Jesus. Olha só. Existe aqui em Mateus uma narrativa em que ele diz que não teria vindo trazer a paz. Lembram-se dessa passagem? Vocês conhecem, não conhecem? Jesus disse exatamente, não penseis exatamente no que está traduzido, mas é o que está consagrado em quase todos os tradutores. Não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra. Jesus veio trazer a paz? Eu estou perguntando a vocês. Ele veio trazer a paz? Não? Ele disse que não. Ele veio trazer a paz? Veio ou não veio? Veio, não veio? Mas ele disse que não veio trazer a paz. Ele disse aqui que não veio trazer a paz. Não penseis que eu tenha vindo trazer a paz, mas a espada. Está escrito isso aqui. Como é que nós vamos traduzir isso? Perceberam? Será que Jesus disse que realmente não veio trazer a paz, mas veio trazer o símbolo da guerra? O símbolo da guerra é a espada. Ele veio trazer então a guerra? Está escrito aqui em Mateus capítulo 10,
Eu vim separar, mais uma vez o Mateus diz, vim separar as famílias. Eu vim, de alguma forma, mostrar que o homem terá por inimigo os seus próprios parentes. Ele diz isso. Está lá no 10º capítulo. E os verdadeiros inimigos dos homens, sabem onde vão estar? Dentro de casa. Jesus falou isso. Será que falou mesmo? Poxa, mas é estranho, Jesus veio trazer exatamente a espada. Aí ele continua. Eu vim na sua missão para lançar fogo à terra. Vim trazer, mais uma vez, a divisão familiar. Está isso agora em Lucas capítulo 12, reforçando a ideia de que supostamente Jesus veio trazer a divisão familiar, porque ele disse que haveriam 5 numa família em que eles não se entenderiam, de que um estaria contra o outro contra um, e ninguém se entenderia dentro de casa por causa da mensagem dele. Mas Jesus então não veio trazer a paz, ele veio trazer a espada, ele veio trazer exatamente a ideia de lançar fogo à terra, e tinha pressa para que o fogo realmente fosse ateado, para que pudesse de alguma forma a terra ficar efervescente. É mais ou menos essa a interpretação que se dá. Evidentemente, quando Jesus nos fala sobre a separação da família, sobre não vir trazer a paz, sobre a questão da espada, dá-nos a impressão muito clara que há uma contradição também muito clara de que Jesus não falou nada disso. Porque é um absurdo a gente pensarmos que Jesus pudesse ser, né, um tipo assim de um conquistador antigo, da moda antiga, bem sanguinário. Porque está falando como um sanguinário aqui. Ele está falando aqui como um líder devastador. Eu vim trazer a espada. Está escrito isso. Nós imaginarmos Jesus como um sanguinário, como um conquistador e devastador, que vem separar a família, é tudo uma contradição que a gente precisa saber entender na hora de ler o Evangelho. Correto? É claro que se nós ficarmos presos, repito, ao pé da letra, vai ser muito difícil nós entendermos isso aqui. Mas eu posso garantir com Allan Kardec a vocês que Jesus falou tudo isso. Jesus foi muito claro em dizer tudo isso. E essas palavras são profundas, aí a gente começa a entender. Realmente tem lógica, aparentemente não tem lógica, mas tem muita lógica. Como é que Kardec analisa, como é que ele caminha para mostrar essa obviedade dessas palavras que parece tão contraditória na mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo? Não, evidentemente, ao pé da letra, transformaria o Evangelho num convite permanente, né, à discórdia entre nós. Não é tirar o espírito da letra e não nos prender à letra em si. O Kardec lembra o seguinte: toda ideia, quando ela é sublime, toda ideia, quando ela é superior, toda ideia, quando ela traz uma matriz verdadeiramente transformadora, conforme ele lembra, sempre na história, eu sou modestamente um historiador, a gente conhece a história das civilizações por obrigação de ofício. A gente percebe que todas as ideias boas que surgiram sempre os opositores. Sempre apareceram aqueles que foram para combater a implantação de ideias boas. As civilizações se perderam por causa dos opositores, daqueles que tinham até bons líderes, com boas ideias, mas que foram esmagados. Considerando exatamente que Jesus trouxe uma ideia que estabeleceu no carreiro da história uma resistência muito proporcional à profundidade revolucionária da palavra de Jesus, as oposições foram muito mais violentas. Porque o Jesus trouxe um código de informações tão profundas e tão revolucionárias que feriu imediatamente interesses ideológicos. Não somente ideológicos, estou falando no campo da teologia, mas no campo político, no campo econômico. Jesus trouxe uma ideia que mexeu com as estruturas, com o tecido de certas sociedades que estavam sob o jugo ou sob os narcóticos das ditaduras, nos narcóticos do materialismo. Então a ideia de Jesus, com certeza absoluta, veio ferir interesses ideológicos, e quando você fere interesses ideológicos, as consequências, diante das ideias que são mais vigorosas, são violências. As oposições sempre, as reações sempre foram violentas. Os opositores de Jesus sempre foram muito violentos, mesmo dentro do cristianismo. Porque eles se travestiam de religiosos, lutavam contra o Cristo dentro do cristianismo e criaram várias determinações legais para que, em nome de Jesus, muita gente foram jogada em fogueiras, por exemplo. Outras sacrificadas de 1000 modos de sacrifícios. No carreiro da história do cristianismo, que foi aproveitada politicamente
a partir do finalzinho do V século, quando derruiu-se o chamado Império Romano, evidentemente foi aproveitado, na visão de alguns historiadores também, da presença intrusa dos chamados bárbaros na Europa, adentrando nas periferias, nos limites do antigo Império Romano. Eles aproveitaram a força que o cristianismo já tinha de então, desde Constantino, quando assinou um documento permitindo a prática do cristianismo, e depois a oficialização com Teodósio, já no final do século V. Evidentemente que o cristianismo serviu de bandeira política, até para a oficialização de uma religião romana, em nome desse imperador. Porque a igreja que estava em Roma, ela avocou para si todas as primazias em função dessa conjugação dos interesses políticos de um imperador que oficializou, a partir de então, o cristianismo para o Estado romano. Aí, o cristianismo já não ficou mais na mão dos romanos, ficou na mão dos germânicos, dos invasores, dos bárbaros. Aí virou uma bagunça que só Deus sabe. Aí perdeu o foco, perdeu exatamente aquela ideia inicial de Jesus. Mas para isso, e por que isso aconteceu, Jesus já sabia que ia acontecer. Jesus fez a previsão de que a mensagem dele realmente estabeleceria um processo de lutas, de violência, de reações, que a paz estaria passando pelas chamadas calendas gregas, bem longe da realidade, embora falássemos de Jesus. Isso é histórico, 18 séculos nós falamos de Jesus, matamos em nome de Jesus. Na época de Jesus, a mensagem que ele trouxe foi tão revolucionária que ele mexeu com aquela estrutura do Sinédrio, que eram os que detinham o poder de vida civil entre eles, da igreja, o que eu chamo que é o grande templo em Jerusalém, que não é o templo de Salomão, mas era o templo que foi reconstruído, que permaneceu até Tito, quando foi totalmente destruído no ano 70. Mas ele mexeu com a estrutura da igreja, com os chamados sumos sacerdotes. A ideia de Jesus foi tão revolucionária que mexeu com a estrutura dos saduceus, principalmente dos fariseus, que tinham 1000 privilégios naquela região. Houve uma reação. E qual foi a reação imediata? Eu pediria 5 mil, 10 minutos. Quantos minutos você me dá para eu fechar minha palestra, vocês? Só para o teu roteiro. Quantos minutos? Tá, 10 minutos, tá? Vocês me aguentem aí. Tenham paciência comigo para eu poder fechar aqui com vocês. Eu sei que 1 hora não é fácil ouvir uma pessoa só no monólogo, né? Mas vejam bem, Jesus, a época dele, incomodou tanto que a reação imediata de Caifás, daqueles sumos sacerdotes mais ligados à igreja, a chamada determinação da vida religiosa, mas tinha um poder de vida civil também, o Sinédrio também, junto com a igreja, ou junto com o templo deles, os sumos sacerdotes eram os patriarcas, eram os que mandavam e desmandavam ali. Então eles determinaram, fazendo conchavo com os romanos, para estabelecer um processo de eliminação de uma liderança que trazia uma ideia revolucionária que mexia com o tecido estruturado, já bem conjugado com as cobranças cada vez mais escorchantes de impostos dos romanos, mas ali com aqueles interesses de meia dúzia de judeus. Esses é que realmente acabaram eliminando o homem, achando que eliminando o homem, crucificando o homem, destruindo, destroçando, desintegrando o homem, a ideia estaria desintegrada. Houve um tiro pela culatra. Porque desintegrar o homem, ou seja, crucificar o homem. Mas a ideia permaneceu. E mais do que isso, o crucificado, ele convocou um que já estava ligado a todas aquelas artimanhas do Sinédrio. Conhecia os meandros de Moisés, de toda a legislação mosaica. Sabia de todos os caminhos e os atalhos por onde caminhar, embora ele antes um ferrenho perseguidor dessas ideias, Paulo de Tarso. Graças à conversão de Paulo, essas ideias ganharam o mundo. Não ganharam o mundo a partir de mais de 500 mil quilômetros percorridos a pé em 30 anos de missão naquela região, mas foi quando ele chegou exatamente em Roma. Quando ele chegou ali, onde a Roma tomava conta, toda a bacia mediterrânea era do imperador. Ele fazia e desfazia. Todos os romanos tinham uma regalia do tamanho do mundo naquela região e boa parte do mundo. Todos os impérios que ele conquistaram se tornaram impérios dos romanos. Tomavam conta de boa parte do mundo ocidental. E baseado, então, em
a infiltração de alguém que traz uma ideia revolucionária, Paulo. Depois outros seguiram ele, mas Paulo. Ele chega lá em Roma e começou realmente a fazer as grandes pregações com seu poder de persuasão, com toda uma cultura grega, porque ele era de formação grega, ele era judeu, mas ele era turco, ele é nascido na atual Turquia. Então ele, o Paulo, ele conseguiu mexer com aquela base social e com isso mexeu com o politeísmo, com a idolatria dos romanos, que estavam anestesiados nessas bobajadas, nos vários deuses. E de repente Paulo vai falar de um Deus único. O Paulo vai falar de liberdade. O Paulo vai nos mostrar que é um absurdo a questão do jugo de senhores e a existência de escravo na sociedade humana. Ora, isso mexeu com todo o interesse do ideário imperialista do César, que ele próprio pediu ao seu secretário para eliminar, cortando a cabeça de Paulo, porque estava perturbando, como se isso também eliminasse as ideias que o Paulo disseminou. E não conseguiu, tanto é que se tornou, 400 anos depois, uma religião oficial do Estado romano. Mas, de qualquer maneira, o que Jesus fez como previsão, ele sabia que nós não nos transformamos do dia para a noite. Ele sabia com quem estava lidando. Ele sabia das nossas condições primárias de tentar entender quantas seitas surgiram em nome de Jesus, que se esmagaram em nome de Jesus. Uma seita queria ter a verdade absoluta, ter Jesus absoluto em nome de outra seita também que pregava Jesus, seitas que se digladiaram, usando a ferro e fogo as suas verdades numa má interpretação do próprio Cristo. Jesus sabia que nós passaríamos por infelizes momentos de guerras ideológicas em seu nome e com aquilo que ele trouxe. É claro que essas guerras religiosas, elas foram extremamente cruéis. Na época de Kardec, ele chega a citar que elas foram mais cruéis do que as guerras políticas, e foram mesmo. Essas guerras políticas só ganhou força agora no século XX, nas duas guerras frias e quentes, que eliminou pelo menos em torno de quase 180 milhões de pessoas, 60 milhões na Segunda Guerra, 20 milhões na Primeira Guerra, mais uns 145 milhões que o ateísmo, em nome de, me perdoe quem tiver um ideário aí mais político, mas Stalin foram 70 milhões, Mao Tse Tung foram mais 50 milhões, Pol Pot foram mais tantos milhões, aí nós temos mais um número muito grande de pessoas politicamente que foram dizimadas. Mas antes disso, na época de Kardec, religiosamente se matou muito mais do que vocês possam imaginar, do que os conflitos políticos na Terra, no mundo ocidental. E para terminar, é claro que Jesus, nós não podemos dizer que a culpa dessas guerras que em 18 séculos ocorreram, até o surgimento da doutrina espírita, foi por culpa do Evangelho. Até porque Jesus em nenhum momento disse assim, ide meus irmãos, matai. Ele disse isso. Mas ele disse que não veio trazer a paz. Mas ele disse, massacrai a quem não acreditar como você deve acreditar, como você aceitar. Ele não disse isso. Queimai aqueles que não acreditarem como vós. Ele jamais disse isso. Nós fizemos isso. Mas ele não ensinou isso. Muito pelo contrário, né? Ele disse para nós nos amarmos, estabelecendo na síntese das duas grandes leis, né? A maior delas, a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nos amamos. Então ele não ensinou a lei do amor. Ele até nos chamou a atenção de que quem com a espada mata, por ela perecerá. Então ele nos chamou a atenção, ele não disse que nós devemos fazer guerra. Então não faz nenhum sentido uma interpretação que o Evangelho teria sido exatamente para ser instrumento ou transformação de violência entre nós. Não. O Evangelho é para pacificar a vida entre nós. Nós, pela nossa ignorância, nós que tivemos que esperar 18 séculos para que de alguma forma pudéssemos entender o que Jesus há 2000 anos trouxe. Que é o que nós estamos fazendo hoje aqui. Porque 18 séculos depois, o Allan Kardec se colocou na condição de colaborador de Jesus para fazer uma melhor leitura do Evangelho. O Espiritismo é exatamente essa ideia, de fazer o desenterramento daquilo que foi enterrado por interesses escusos daqueles que lideraram o cristianismo até então. Não tínhamos liberdade de estudar Jesus como nós estamos fazendo aqui hoje. Não tínhamos nenhum tipo de liberdade. Muito pelo contrário. As pessoas realmente eram até proibidas de ler em algum momento algumas passagens, sobretudo, dos chamados velhos ou chamados textos sagrados para a teologia. E, evidentemente, para que nós possamos encerrar, eu encerro com Allan Kardec dizendo o seguinte: se o cristianismo durou 18 séculos, mal compreendido, foi foco de violências, foi foco de muito sangue, muito fogo, muita gente queimada,
e etc. De alguma forma houve um amadurecimento, houve um aprendizado. Na nossa ignorância nós começamos a buscar melhores caminhos, mas nós percebemos que mesmo com o Espiritismo, que veio desenterrar a mensagem de Jesus, e mais do que isso, veio nos relembrar. Sabe o que é relembrar? Vocês lembram daquilo que não foi esquecido? Nós nunca vamos lembrar daquilo que não é esquecido, nós só lembramos ou relembramos do que é esquecido. Seria uma loucura dizer que eu estou lembrando de uma coisa que está na minha memória. Não, eu só relembro daquilo que está esquecido. Jesus, isso foi narrado pelo grande João Evangelista no capítulo 14, disse que não nos deixariam órfãos. E quando ele falou de atear fogo, que seria para queimar as ervas daninhas, para que o campo fosse preparado, para que ele pudesse enviar um outro Consolador, esse outro Consolador que ele prometeu e enviou, veio-nos exatamente para restabelecer a sua verdade, que foi esquecida, e o Consolador viria relembrar aquilo que ele dissera há 2000 anos. E dentro dessa lógica, nós, espíritas, que eu tenho a presunção de acharmos que vamos cumprir como terceira revelação e como colaboradores de uma nova etapa para a humanidade, nesse mundo de transição, nesse mundo em que se passa por graves processos de seleção de valores morais, isso está muito claro para todos nós, que nós possamos de alguma forma hastear a bandeira da sinceridade, do amor ao Cristo, do muito amor a Jesus, para que nós possamos sermos bons e fiéis servidores do Mestre, a fim de que no dia a dia não é abandonar, odiar ou gostar menos ou aborrecer minha família, mas é dar o valor exato que Jesus fez com que ou nos convidou a fazer como base da sociedade, porque a sociedade só se transformará através da família. Porque a família é a célula máter do organismo social. Porque é na família que nós construímos a paz. A terceira revelação vem nos recomendar exatamente a construção da paz nas paredes do lar. Não existe paz fora do lar se eu não construo dentro da minha família. É teoria pura. Eu tenho que experimentar isso com minha família. Eu tenho que saber mais ou menos o que é isso para eu levar para as pessoas que eu gosto e até que eu não gosto, encarnado ou desencarnado, é essa experiência que eu tenho. Porque a nossa família, e o Espiritismo vem nos trazer isso, é o grupo familiar, a nossa vida doméstica, o nosso lar, a nossa casa, chame do que quiser, mas aquele núcleo é o laboratório do Espírito. Ali é que nós vamos ter as nossas experiências, porque laboratório é para a experiência nós encontrarmos outros caminhos. E a experiência com a família é a proposição, com certeza, da doutrina espírita. Mas, além da família física, nós estamos construindo a base de uma família mais ampla, a família espírita. Essa família espírita, que deve ser consubstanciada no foco ou ponto de referência importante de Jesus para o saneamento da vida terrena, através da transformação de cada um no dia a dia, nós sabemos que também não será fácil. Nós sabemos que o Espiritismo, como terceira revelação, ela não vai ser implantada, como não está sendo implantada, sem lutas, sem dificuldades, sem testemunho. E as grandes dificuldades do Espiritismo para implantar, ou a implantação do Espiritismo como terceira revelação para a humanidade toda, ocorrem dentro do próprio movimento espírita, dentro da família espírita, que deveríamos estar unidos. Deveríamos estar falando uma linguagem mais consolidada em torno do Evangelho, em torno de Jesus, do amor a Deus e ao próximo. Então, sabendo disso, e Kardec lembra muito bem, o Kardec diz exatamente isso, né? Que nós, espíritas, e eu me coloco sem presunção, de estar imbuído há 40 anos com muita sinceridade para Jesus, em nome do Espiritismo, nós seremos perseguidos de todas as formas. As perseguições, elas serão de ordem moral, não serão como fogo antigamente, outros tipos de sacrificar a vida humana que não pensava como a igreja. Os tipos de sacrifícios de hoje são as pessoas em processo de perturbações espirituais que criam dissensões, que criam ideias estranhas, que trazem ideias absurdas, que separam, que criam idolatrias, de médiuns que se tornam idolatrados. Isso prejudica muito o Espiritismo, porque nem Jesus se permitiu ser idolatrado. E hoje nós criamos ídolos, criamos praticamente santos no meio espírita. Isso prejudica a marcha do projeto espírita. O Espiritismo veio trazer a mensagem da simplicidade. É a simplicidade que nos leva não aos arroubos de fantasias,
mas um processo profundamente transformador, porque nas coisas simples nós vamos encontrar a mais profunda essência do Espiritismo. Não nos shows, nas fantasias, nas idolatrias, não. O Espiritismo está nas coisas mais simples. E Kardec nos chama a atenção, então, de que nós não temos que nos deixar levar por essas perseguições de ordem moral, que muitos sofreremos. E sabendo, para terminar a nossa fala, de que realmente o Evangelho de Jesus é a mensagem e a consolidação da paz entre os homens. Sabemos que há esse processo de seleção dos valores morais, de que uns permanecerão, outros talvez não tenham fazendo questão de fazer, porque estão mais presos aos apelos da matéria do que aos apelos espirituais. Mas, de qualquer maneira, aqueles que estão abraçados à causa do Evangelho, que lutemos muito para que nesse grande processo de transformação, nesse processo de transição, na nova era que bate ao portão da nossa terra, que pode durar 1000 anos, não importa, mas a nova era está muito próxima, porque 1000 anos passa num piscar de olhos, e que nós possamos estar preparados para melhorar definitivamente, sob todos os pontos de vista, a vida aqui na Terra e, sobretudo, a vida dos seres humanos aqui na Terra. Eu fico por aqui, eu acho que eu utilizei 2 minutos a mais dos 10 concedidos. Agradeço a vocês, eu trago agora no final um abraço de Brasília, parecido a vocês, meus irmãos que me recepcionaram em Jales, muito obrigado, a vocês também. Eu estou fazendo o contrário para que a gente possa sossegar, a gente possa realmente acalmar um pouco o nosso coração, para que haja a condução bem sossegada, bem silenciosa, né, do agradecimento pela prece, pela presença aqui. Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.